Paz do Senhor, meu querido. Prazer ter você aqui no nosso canal. Vamos meditar um pouco naquilo que Deus tem para nós nesse dia. Eu quero te convidar a pensar comigo no que está escrito em Êxodo, no capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Pois bem, queridos, eu vim falar para você nesse devocional sobre algo maravilhoso da parte de Deus. É o momento em que Deus percebe em nós o tempo certo de nos enviar. É quando Deus percebe que em nós houve uma mudança, houve uma transformação. Logo você pode ficar se perguntando aonde ou como Moisés se encaixa nessa história. Ora, Moisés, no capítulo ainda de número 2, logo após que é contado o nascimento, é narrado o nascimento dele, a forma com que ele foi livrado das mãos da morte logo no seu nascimento. Aqui no verso de número 12, nos é narrado que Moisés já tinha um sentimento, uma vontade, um desejo de ajudar os seus irmãos hebreus. Porém, em um primeiro momento ele comete uma falha, ele assassina, ele mata um egípcio. E logo após aqueles dias ele desce mais uma vez para ter com seus irmãos hebreus. Porém ele percebe que dois irmãos estão brigando e um espanca o outro. E é nesse momento que ele tenta interceder pelos seus irmãos. Um dos irmãos dele diz: quem te colocou por juiz ou por governador de nós? E Moisés percebe que ele está correndo risco de vida, porque a notícia que ele matou alguém já percorreu pelo Egito. E é nesse momento que Moisés foge do Egito e vai se deparar ao parar na terra de Midian. Quando ele chega em Midian, ele livra as filhas de Reuel, as filhas de Jetro, que vem a ser o seu sogro depois. E quando ele livra essas moças, a mensagem das moças para o seu pai, quando elas chegam em casa, é exatamente essa: um homem egípcio nos livrou. Perceba, Moisés tinha o desejo de livrar o seu povo. Moisés já se identificava com o seu povo. Mas Moisés carregava marcas egípcias no seu coração. Moisés carregava marcas egípcias no seu modo de andar, no seu modo de falar e também no seu modo de vestir. Ora, as filhas de Jetro enxergaram em Moisés um egípcio. E enquanto o mundo enxerga em nós um egípcio, Deus ainda não pode nos enviar. É por isso que Moisés chega até a casa de Jetro. É por isso que você fugiu em algum momento da sua vida. É por isso que Deus te levou para uma terra distante. É por isso que Deus às vezes nos coloca em um patamar de humilhação. É porque nós precisamos colocar o pé no chão. Porque se nós não colocarmos o pé no chão, se nós não nos humilharmos, se nós não nos afastarmos das antigas vestes, dos antigos modos, Deus não consegue, ou melhor dizendo, Deus não nos envia. Perceba que Moisés vai voltar às suas origens. Seu pai Abraão era pastor de ovelha, seu pai Jacó era pastor de ovelha, os pais da nação israelita, os filhos de Jacó, eram pastores de ovelhas. E agora Moisés está voltando para a sua origem, ele vai apacentar as ovelhas do rebanho de Jetro. Perceba essa verdade. Você que tem o sentimento e o desejo de ser enviado por Deus, você não vai ser enviado antes que volte às origens da igreja. Você precisa reconhecer que a igreja tem maravilhosas origens,
origens de oração, de consagração, de palavra de Deus, de modo de vestir, de modo de falar, de modo de viver. Nesse dia que você reconhecer que precisa voltar atrás e reconhecer as suas origens, pode ter certeza absoluta, Deus fará de modo tão profético como na vida de Moisés. Ele irá te visitar e irá te enviar para uma grande obra. Deus está te levando para uma terra de humilhação, mas creia que nessa terra de humilhação, nessa terra de volta às origens, é lá que ele te visita para te enviar para uma novidade. Moisés volta para o Egito, mas não volta mais como egípcio. Ele volta como hebreu. Você também. Você irá voltar para um lugar da onde Deus te tirou, mas você não volta para esse lugar mais como egípcio. Você não volta como mundano. Você não volta mais como ladrão. Você não volta mais como traficante. Você não volta mais como prostituta. Não. Você volta como um legítimo servo de Deus. E lá Deus vai te usar de maneira maravilhosa. Creia nessa palavra, nessa hora, e Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu volto com mais uma palavra. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e tem mais palavra de Deus para o seu coração.